Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre a maior escritora brasileira. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que quando a gente compartilha conhecimento, cultura, luz, a gente também está fazendo uma caridade. E a gente está fazendo tzedakah. Hoje nós vamos falar sobre Clarice Lispector. Vocês sabiam que a maior escritora brasileira não é brasileira? Ela nasceu na Ucrânia. Exatamente isso, gente. Mas antes de falar sobre a Clarice, nós vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia, onde está acontecendo uma guerra, muitas pessoas estão morrendo, tendo que largar os seus países, exatamente como a Clarice Lispector e sua família fizeram para vir ao Brasil. Os judeus estão naquele território desde o ano 80 da Era Comum, ou 80 depois de Cristo, ou seja, há mais de 1900 anos que a Ucrânia tem presença judaica em seu território, e principalmente na região da Crimeia, que é pretendida pela Rússia. Os judeus constituíram uma comunidade, uma sociedade tão forte que até uma sinagoga eles tinham também naquela região. E eles chegaram no ano 80, vindos da destruição de Jerusalém 10 anos antes pelo imperador Tito, quando destruiu o segundo templo de Jerusalém e começou a perseguir os judeus. Então eles tiveram que sair de Jerusalém, sair de Israel para se dispersar pelo mundo. E eles encontraram ali uma possibilidade de refazer as suas vidas. Mas os judeus, apesar de muito tempo na Ucrânia, eles não tiveram vida fácil. Muito sangue judaico foi derramado pelos povos que os conquistaram. Os russos, já quase no século XVIII, XVII, os mongóis, vários povos que conquistaram a região, perseguiram os judeus também. Os judeus só tiveram 2 tempos de paz. Quando os cazares, uma tribo nômade turcomena, esteve naquela região aproximadamente no século VIII, que até o rei Bulan, que viveu entre os anos 700 aproximadamente, se converteu ao judaísmo. Povo de origem escandinava, os vikings, também estiveram naquela região ali. E os vikings são responsáveis pela fundação da atual capital da Ucrânia, que é Kiev, que na realidade era até capital do reino viking. Então, a Ucrânia também tem o sangue viking. E os judeus estiveram presentes ali naquela região, com muita paz, convivendo com esses 2 povos, os cazares e os vikings. Abrindo parênteses aqui, se você observar a bandeira da Ucrânia, as cores azul e amarelo são as mesmas cores da bandeira da Suécia. Fecha o parênteses. Então, os judeus estão ali há muitos milênios. Mas quando a região foi tomada pelos povos russos e expulsaram os vikings da região, as coisas começaram a ficar muito complicadas para os judeus, que foram levados a morar em aldeias chamadas Shtetl. E a origem da família da Clarice Lispector é dessas fazendas muito pobres, muito
sem nenhuma infraestrutura. E sempre saqueada pelos governos, fossem os governos russos, quem estivesse na coroa, né? Quem estivesse dominando a região. Muitos massacres também permitidos pelo governo, pela coroa, que incentivavam as pessoas a saquearem o gado dos judeus, as galinhas, enfim. Assassinavam os judeus durante a Páscoa. Tudo também com a anuência da Igreja Russa Ortodoxa, que culpava os judeus pela crucificação de Jesus. E nós sabemos que os judeus não são responsáveis, e sim o Império Romano. E assim a Igreja Russa Ortodoxa incentivava esses pogroms, essas destruições em massa dos lares, das escolas, das sinagogas. E no fim do século XVIII, os russos dominaram a região. No século XIII, quando os mongóis estiveram presentes, não houve paz para ninguém. Os mongóis simplesmente destruíram toda a região e anexaram a Ucrânia ao Império Mongol. No século XIV, o enfraquecimento natural do Império Mongol fez com que os lituanos dominassem a região. E dois monarcas, um príncipe lituano se casou com uma rainha polonesa. A pressão da Igreja Ortodoxa Russa fez com que os judeus fossem expulsos novamente para a região da Crimeia, porque não quiseram se converter ao cristianismo. No fim do século XVI, a comunidade judaica começava a prosperar educacionalmente, financeiramente, intelectualmente e artisticamente. E isso fez com que a população cristã daquela região se sentisse em competição com os judeus. E fez uma pressão tão grande para que a coroa expulsasse os judeus da região da Crimeia, que isso aconteceu e eles tiveram que sair em direção a Kiev e se estabeleceram ali. Mas apesar de todos esses percalços, a comunidade judaica, no seu ponto de vista religioso, era bastante rica. O Hassidismo nasce na Ucrânia. O que é o Hassidismo? É o judaísmo ortodoxo misturado com conceitos e princípios da Kabbalah. Muito importante, o rabino Baal Shem Tov, que era um cabalista,
e muito importante, e suas obras são referências dentro da Kabbalah, nasceu na Ucrânia. O rabino Nachmanides, que também nasceu na região de Uman, é também um rabino muito importante dentro desse conceito. Em 1768, os padres greco-ortodoxos pressionaram tão grande por massacres contra os judeus, que em 1772 a rainha Catarina II a Grande destinou a região de Odessa como sendo o lar dos judeus dentro daquele território da Ucrânia. Só que quando eles chegaram lá na cidade de Odessa, não tinha nada, eles passaram a viver novamente em shtetl. No fim do século XVIII, os russos tomam a região e estabelecem um regime de terror, um terror muito maior do que o terror dos mongóis, com uma política que privilegia a aristocracia em detrimento à servidão camponesa. Não importa se os camponeses eram ou não judeus, mas tudo que pertencia aos camponeses era destinado à sobrevivência e sustentação dos aristocratas, e fez com que todos os camponeses ficassem miseráveis. Mas de tempos em tempos aconteciam levantes contra os judeus, e em 1917, quando há a Revolução Russa, a Guerra Civil Russa, que depois se transforma na União Soviética, os ucranianos também não tiveram vida fácil não, porque quando Stalin assume o poder, Stalin realmente massacra de uma forma tão veemente a Ucrânia e explora tudo que pode, ele realmente suga tudo que pode. Tanto que existem filmes e livros que falam de uma espécie de holocausto chamado Holodomor, que é um massacre, é o genocídio realmente da população ucraniana feita pelo governo comunista de Stalin. Vários filmes ucranianos relatam essa história, como Krut 1918, que fala exatamente dessa questão do Holodomor. O filme Colheita Amarga também fala sobre essa situação em que viviam os ucranianos. Inclusive, tem uma passagem do filme que o soldado fala para o camponês não judeu: esta terra pertence agora ao camarada Stalin, para vocês verem o nível que era a situação. Também tem o filme O Violinista no Telhado, que é um musical encenado pela Broadway e levado às telas. O filme se baseia no livro do escritor Sholem Aleichem e fala exatamente da vida dos judeus no shtetl, que vocês vão assistir e ver como vivia também a família da Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, no dia 9 de dezembro de 1977. Ela e sua família vieram para o Brasil porque o pai estava fugindo da perseguição antissemita promovida pelos soviéticos, e também porque sua esposa, há uma suspeita de ela ter sido estuprada pelos soldados soviéticos. Então, na miséria e sem perspectiva nenhuma, quando a Clarice tinha aproximadamente 2 anos de idade, a família não viu outra possibilidade a não ser sair da Ucrânia e vir para o Brasil. E eles se estabeleceram no primeiro momento em Maceió e depois foram para o Recife, em Pernambuco. E depois de um tempo no Recife, eles foram para o Rio de Janeiro. É muito difícil encontrar nuances judaicas na obra da Clarice Lispector. Falando em Clarice Lispector, o Ozzy também quer participar aqui. Nós não temos personagens judeus, nós não temos elementos culturais
judaicos, não se fala de culinária judaica, não se fala de vestimentas, não se fala de lendas, ela não toca em superstições, costumes e religião. Mas é possível perceber na obra de Clarice Lispector uma sutileza da filosofia de Baruch Spinoza, que era de origem portuguesa. Sua família saiu de Portugal por causa da Inquisição e se estabeleceu na Holanda. E Clarice Lispector, aos 21 anos de idade, começa a entrar em contato com a filosofia de Baruch Spinoza. Diversos livros que ela tem sobre Baruch Spinoza são repletos de anotações que ela fez em 1941. Nesta época, ela começou a escrever perto do coração selvagem. A Clarice Lispector lançou mão de 3 pilares fundamentais para ela e que permeiam a sua obra, de 3 pilares fundamentais da teoria filosófica de Baruch Spinoza: a equiparação de Deus à natureza, a imortalidade da alma e a inexistência da divisão entre o bem e o mal. Tanto que Clarice, em 1963, ela disse: a ideia de um Deus consciente é terrivelmente insatisfatória. Então, essa ideia sempre está presente nas obras Perdoando Deus, A Hora da Estrela, e ali ela fala que Deus é o mundo. Então, essa filosofia de Baruch Spinoza é o primeiro indício de uma cultura judaica presente na obra da Clarice. O segundo som de presença judaica na obra de Clarice Lispector são citações bíblicas que ela faz no livro A Paixão de G.H. Ela cita a divisão entre animais puros e animais impuros, que é a alimentação kosher, que é a alimentação daquilo que pode ser ou não consumido pelo judeu. Por exemplo, ela escreve assim: eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi a Bíblia que se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista de animais imundos e proibidos? Porque se como outros também eles haviam sido criados. E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E tão imundo estava eu naquele meu súbito conhecimento indireto de mim, que abri a boca para pedir socorro. Eles dizem tudo. A Bíblia, eles dizem tudo. Mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos me chamarão de enlouquecida. Pessoas iguais a mim haviam dito, no entanto, entendê-las seria minha derrocada. Mas não comereis os impuros. Quais são a águia, o grifo e o esmerilhão, e nem a coruja, e nem o cisne, e nem o morcego, nem a cegonha, e todos os gêneros de corvos. Eu estava sabendo que o animal imundo da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz, pois há coisas criadas que nunca se enfeitaram, e quando conservaram-se iguais ao momento em que foram criadas, e somente elas continuaram a ser raiz ainda incompleta. E porque são a raiz é que não se podia comê-las. O fruto do bem e do mal, comer a matéria viva, me expulsaria de um paraíso de adornos e me levaria para sempre a andar com um cajado pelo deserto. Muitos foram os que andaram com um cajado pelo deserto. Pior, me levaria a ver que o deserto também é vivo e tem umidade, e a ver que tudo está vivo e é feito do mesmo. Esse é um trecho em que a Clarice faz referências bíblicas, tanto a questão do deserto, os judeus peregrinando pelo deserto, quanto também o fato de comer ou tocar ou não em elementos, animais, e que são considerados impuros. Clarice também faz em A Hora da Estrela algo muito semelhante. A personagem Macabeia faz referência direta ao livro dos Macabeus, que não aparece no cânone judaico, mas é referente à festa de Hanukkah, que acontece
por volta dos dias 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de dezembro, que é exatamente o equinócio no hemisfério norte, e que narra as lutas entre os judeus e os reis seleucidas, de origem helênica, pela liberdade religiosa e política também. E a lição que fica é que o povo, por mais fraco que seja, jamais deve se dobrar à opressão do forte. Isso lembra a vocês alguma coisa? O que está acontecendo na Ucrânia? A lição de Macabeus é a lição que a Ucrânia está tomando para si e suportando a opressão russa, que vem desde os tempos imemoriais do czarismo, se intensificou durante o período comunista da União Soviética e hoje está acontecendo contra a Rússia. Não é à toa que o presidente Volodymyr Zelensky está com muita obstinação a suportar a pressão russa. Claro que qualquer líder de seu país faria o mesmo, mas ele se apega às tradições judaicas, porque o presidente Volodymyr Zelensky também é judeu, também é ucraniano, assim como a nossa maior escritora da literatura brasileira é ucraniana e judia. Ele se pega nesses valores da lição dos Macabeus para resistir à opressão russa praticada pelo ditador Putin contra o seu país. Ele está suportando com todas as forças a opressão do poderoso contra a sua nação muito mais fraca. E no livro de Clarice Lispector, a Macabeia é uma nordestina que vai para o Rio em busca de liberdade. Muito semelhante a ela mesma. Ela é uma pessoa que foi criada no Nordeste, então ela se sente, Clarice Lispector se sente nordestina e também vai para o Rio de Janeiro em busca de liberdade. A Macabeia não sabe como agir e se perde na pobreza, na desilusão amorosa, na doença e vem a falecer. Ao contrário dos Macabeus, Macabeia não encontra salvação neste mundo daqui. A própria Clarice Lispector também teve uma vida muito solitária. Ela se casou com um diplomata, viveu em vários países com ele, mas estava sempre se sentindo sozinha. Essa é uma das razões da sua obra ser muito introspectiva. Clarice encontrou no cigarro a sua liberdade, a sua libertação. Fumava demais. E o terceiro elemento muito presente na obra de Clarice Lispector é o poder metafísico que as palavras têm sobre os judeus e os limites da própria linguagem. No conto As Três Experiências, ela escreveu: a palavra é meu domínio sobre o mundo. Ela estava exatamente falando dessa questão muito importante da palavra dentro da sua formação intelectual também. Para Clarice Lispector, o segredo da palavra é o que ela representa em desejo de preencher um espaço vazio, aquilo que é indizível, aquilo que é impronunciável, e que vem ao encontro da ideia de não se pronunciar e nem se escrever o nome de Deus, que é o tetragrama. No judaísmo, é proibido pronunciar o nome de Deus e escrever o nome sagrado. E ela fala exatamente disso no seu conto Água Viva. Há muita coisa a dizer que não sei como dizer. Faltam as palavras. Mas recuso-me a inventar novas. As que existem já devem dizer o que se consegue dizer e o que é proibido. E o que é proibido eu adivinho, se houver força. Atrás do pensamento não há palavras. S. Minha pintura não tem palavras. Fica atrás do pensamento. Nesse terreno do S, sou puro êxtase cristalino. S. Sou-me. Tu te és. Clarice escreveu em 1973 em Água Viva. O escritor israelense Amos Oz, em seu livro Os Judeus e as Palavras, também cita o fascínio e o poder das palavras exercidas no povo judeu. Em Clarice Lispector também aparece essa ideia
de palavras em sua obra, ela venera a palavra. O seu trecho final de A Paixão de GH também mostra essa ideia. O mundo independia de mim. Esta era a confiança que eu tinha chegado. O mundo independia de mim. E não estou entendendo o que estou dizendo. Nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer senão timidamente assim? A vida se me é. A vida se me é. E eu não entendo o que eu digo. E então eu adoro. Clarice Lispector não abre mão de forma alguma das palavras para expressar o que ela não consegue dizer, o que ela não consegue entender. Isso é chutzpah que a Clarice tem. E chutzpah é uma palavra yiddish que significa ousadia. É como se não houvesse nada que a impedisse de fazer o que se deve fazer. É isso que chutzpah quer dizer. E é isso que Clarice lança a mão. É defender aquilo que se acredita. É questionar e não se contentar com respostas já tolas, fragmentadas ou já prontas. Essa é a diferença dos pontos de vista existentes. Ninguém é inimigo ou ninguém deveria ser inimigo, e é isso que a gente vê comumente aparecendo quando alguém apresenta pontos diferentes sobre um determinado assunto e as pessoas o tomam como inimigas. Então, essa questão da intolerância é o que está acontecendo muito aí. Ninguém deveria ser inimigo por apresentar pontos de vista diferentes e expor esses pontos de vista, expor esses pensamentos. Até porque, dentro do próprio judaísmo e daquilo que Clarice escrevia, quando todos pensam igual, ninguém está pensando. Isso é um ditado judaico muito importante. Então, meus amigos, esses foram alguns elementos de cultura judaica, de pensamentos judaicos presentes na obra de Clarice. Nós não vemos muito da cultura, da religião em personagens e por aí vai, como outros autores fazem. Mas existem sim alguns elementos se a gente for fazer uma análise muito mais profunda da obra de Clarice. E vocês? Gostam de Clarice Lispector? Já leram alguns livros dela? Qual o livro de Clarice que mais marcou ou quais os livros de Clarice que mais marcaram a vida de vocês? Comentem aqui e vamos fazer um debate. Um grande abraço para vocês e valeu!